Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos falar agora da seção 3.4, que é a regra da cadeia. Então, se eu tenho uma g derivável em x e x derivável em g de x, então a função composta f maiúsculo, dado por f composta com g, definida por f de x igual a f aplicada em g de x, ela é derivável em x e a sua derivada, a f maiúsculinha, é dada pelo produto f' de x igual a f' aplicado em g de x vezes g' de x. Vamos entender isso aqui como uma função composta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto domínio, eu tenho aqui a variável x, eu aplico essa função g, então aqui esse conjunto é o domínio da função g, e eu levo aqui um conjunto onde é o domínio de uma função f. Bom, a função g, aqui eu vou ter g de x, e a função f, ela leva em outro conjunto. Vou pegar aqui nos reais, por exemplo. Estou com a f aqui, e vai pegar esse ponto aqui e aplicar ele em f de g de x. Então, a função g é derivável em x, a função f é derivável em g de x, então essa função composta aqui, que ele está chamando aqui de f maiúsculo, ela é derivável. Eu posso considerar ela como sendo uma função que vai direto do domínio da g para esse contradomínio aqui, que a gente chama de função composição, que é a f composta com g. Como que ela é definida? A f de x é definida como sendo f aplicado em g de x. Bom, e como que funciona a regra da cadeia aqui? A derivada da função, ela vai sendo derivada em cadeia. Por exemplo, a derivada da função composição é a derivada da função que está de fora, aplicado na função que está de dentro, vezes a derivada da função que está de dentro. Se eu tenho mais composições aqui, então, por exemplo, se eu tenho aqui f composta com g, composta com h, aplicada em x. Então, eu vou ter aqui, vou pegar aqui a minha f aplicada em g de x, aplicada em g, f aplicada em g, aplicado em h de x. Como que deriva isso aqui? A derivada da função de fora, aplicado na função de dentro, agora a função de dentro é a f composta com h de x, f aplicada em h de x, vezes a derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro é essa derivada aqui, que é g composta com h. Então fica g aplicado em h de x. Bom, mas o que é essa derivada aqui? Isso aqui é uma composição, então a derivada da função de fora, então isso aqui fica f' aplicado em g, aplicado em h, vezes a derivada da função de fora aqui, que é a derivada de g, aplicada em h, vezes a derivada de h aplicada em x. Então, foi derivando em cadeia. Derivada da função de fora, aplicado na composição de dentro, vezes a derivada da função segunda aqui, né, de dentro, aplicado na função que está mais adentro, vezes a derivada da função h. E assim por diante. Bom, essa é a notação clássica, né, que a gente vai usar, mas, vez ou outra, o livro usa também essa notação aqui, né, que é chamada de notação de Leibniz. Se eu tenho aqui y igual a f de u e u igual a g de x, então, eu estou aqui no conjunto domínio da g, aqui no conjunto domínio da g, aqui o conjunto domínio da f, e aqui o conjunto dos reais, onde elas vão chegar, né? Então, por exemplo, se eu pego o x aqui e aplico a função g aqui, né, eu chamo essa variável aqui de u igual a g de x, então a função f ela fica em função de u. Aqui a função é g, né? Aqui é a função g e aqui é a função f. Então, que é a função y igual a f de x.
Então, a derivada de y em relação a essa variável aqui é a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então, está derivando em cadeia. Vamos ver como que funciona isso na prática. Bom, aqui está a função composição, f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, o que precisamos saber que qual é essa composição. Observe aqui que a função que está de fora aqui é a função raiz. Então, vamos colocar aqui f de x como sendo raiz de x. E a função que está de dentro aqui é a função x ao quadrado mais 1. Aqui fica fácil de ver, mas nem sempre é tão fácil de enxergar aí qual a função que está de fora e qual é a função que está de dentro. Então, a função de dentro aqui, g de x, é a função x ao quadrado mais 1. Ambas as funções são fáceis de derivar. Por exemplo, a derivada de f, no parâmetro simples aqui, x, a gente sabe que é 1 sobre 2 raiz de x. E a derivada de g, no parâmetro simples, que é o x, fica a derivada de x ao quadrado mais 1, que é 2x. Bom, mas como que fica a composição aqui? A minha f de x é a f composta com g. Vamos ver aqui por que é essa f composta com g. A f pega o parâmetro e leva no raiz do parâmetro. Então, ela pega g de x e levar em raiz de g de x. A minha g de x é x ao quadrado mais 1. Então, isso aqui fica raiz de x ao quadrado mais 1. Então, de fato, né, essas duas funções definidas dessa forma aqui, elas são as funções que compõem essa função f maiúsculo aqui. Então, aqui a gente vai usar a regra da cadeia, porque aqui é uma função composta. Então, a derivada da f maiúsculo aplicada em x vai ser a derivada da função de fora, f minúsculo, aplicada em g de x, vezes a derivada de g aplicada em x. Olha aqui, a derivada de f é 1 sobre 2 raiz de x. Então, ela leva o parâmetro x em 1 sobre 2 raiz de x. Quando eu aplico ela aqui em g de x, o que vai me dar? F' de g de x vai ser 1 sobre 2 raiz de g de x. Eu vou trocar o x por g de x. Mas o que é a g de x? X ao quadrado mais 1. Então, isso aqui fica 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 1. É a função f' aplicado em g de x. Então, aqui fica 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 1. Vezes a função g'. A função g' é o 2x. 2 vezes x. Olha, esse 2 aqui está multiplicando e esse 2 está dividindo. Então, eu posso cancelar. Então, isso aqui fica igual a x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Ou seja, a f' de x é x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Agora vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho no item A y igual a seno de x ao quadrado e no item B seno ao quadrado de x. Então, no item A aqui, a função f maiúsculo aqui é a função seno de x ao quadrado. Aqui é a composição de duas funções, que claramente a função de fora aqui é o seno, então a f de x é o seno de x, e a função que está de dentro aqui é a função x ao quadrado. Então, g de x é igual a x ao quadrado. Então, olha, observe aqui que a f maiúsculo é a composição de f em g de x. Ou seja, a f leva o parâmetro x em seno de x. Então, vai levar g de x em seno de g de x. Isso aqui é seno de g de x. O meu g de x é x ao quadrado. Então, fica seno de x ao quadrado. Então, de fato, essa é a composição. A função seno de x ao quadrado, ela é composta pela função f de x igual a seno de x e g de x igual a x ao quadrado.
Bom, então eu vou usar aqui a regra da cadeia. Então, a f, derivada da f maiúsculo, vai ser derivada da f minúsculo aplicada em g de x vezes a derivada de g de x. Eu preciso saber qual é a derivada de f e aplicar ela em g. Eu preciso saber qual é a derivada de g e aplicar ela em x. Então, olha, função f de x é seno de x. Sua derivada é cosseno de x. Então, a f' aplicada em g de x vai levar o parâmetro g de x em cosseno de g de x. Mas o que é g de x? É x ao quadrado. Então, fica cosseno de x ao quadrado. Então, essa primeira parte aqui é cosseno de x ao quadrado, vezes derivada de g de x. A g de x é x ao quadrado. Então, a sua derivada é 2x. Então, isso aqui fica 2x. Vamos passar esse 2x para o lado de cá, para não confundir aqui com o parâmetro de cosseno. Então, a f' de x vai ser 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Agora vamos para o próximo exemplo. Aqui está pedindo para combinar, né, a regra da potência com a regra da cadeia. Então, se n for qualquer número real e u for igual a g de x, então, uma função de x, então a derivada de u elevado a n vai ser n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u em relação a x. Ou seja, se eu pego uma função qualquer que eu sei derivar e levo a n, então a derivada de gx elevado a n vai ser n vezes g de x elevado a n menos 1 vezes g' de x. Vamos ver como que funciona isso na prática aqui, né? Vamos ver aqui, por exemplo, como é que a gente deriva x à terceira menos 1 elevado a 100. Bom, se não fosse a regra da cadeia, a gente teria que pegar x à terceira menos 1 e multiplicar 100 vezes e encontrar o polinômio e derivar. Seria um processo bem difícil, né? Então, agora vamos encarar isso aqui como uma função composição. F de x igual a x ao cubo menos 1 elevado a 1000, a 100, aliás. Então, observe que a função de fora aqui é a função x elevado a 100. Então, a minha f de x é x elevado a 100. E a minha g de x é o que eu estou colocando aqui dentro. Então, a minha g de x é x ao cubo menos 1. Ambas as funções são fáceis de derivar, né? Porque eu derivo a função f, aqui uma função potência, desce o 100 multiplicando, multiplica por x elevado a 100 menos 1, que é 99, x elevado a 99. E a derivada de g é derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado, menos a derivada de 1, que é 0. Agora, observe que a função f de x, ela é a composição da f minúscula com a g. O que a função f minúscula faz? Ela pega o parâmetro x e leva esse parâmetro em x elevado a 100. Então, se eu troco o x por g de x, isso aqui vai ficar g de x elevado a 100. Mas o g de x é x ao cubo menos 1. Então, isso aqui fica x ao cubo menos 1 elevado a 100, que é a função f de x, f maiúsculo de x. Então, de fato, a f maiúscula é composta por essas duas funções. Então, eu uso a regra da cadeia, derivada de f maiúsculo, em x vai ser derivada da função de fora, derivada da função de fora aqui, que é a f', aplicado na função g, vezes a derivada da função g. Bom, mas a derivada da função f aplicada em x é 100 vezes x elevado a 99. Quando eu aplico ela em g, vai ser 100 vezes g de x elevado a 99. Mas o que é g de x? X ao cubo menos 1. Então fica 100 vezes x ao cubo menos 1, x ao cubo menos 1 elevado a 99. Então, essa primeira parte aqui é 100
vezes x ao cubo menos 1 elevado a 99, vezes g' de x. G' de x é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Vamos passar essa parte para o lado de lá. Então, a minha f' maiúsculo de x vai ficar 3 vezes 100, 300, x ao quadrado, que multiplica x ao cubo menos 1 elevado a 99. Fica bem mais fácil de derivar quando eu uso aqui a regra da cadeia. Bom, vamos para o próximo exemplo. Encontrar a f', quando eu tenho a f de x igual a 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. Então, vamos colocar isso aqui, ó, f de x como sendo 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado mais x mais 1 elevado a 1 terço. Passo para cima aqui, coloco como forma de potência, vai ficar x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1 terço. Bom, essa função aqui, ela é composta por duas funções. A função que está de dentro aqui, x ao quadrado mais x mais 1, e a função que está de fora, que é a função potência. Vamos pegar g de x como sendo a função potência, x elevado a menos 1 terço, e a função h como sendo a função que está de dentro aqui, x ao quadrado mais x mais 1. Observe que a função f de x, a função f de x, é a composição da função g com a função h. Porque a função g pega o parâmetro e leva nesse parâmetro elevado a menos 1 terço. Então, vai pegar o h de x e elevar em menos 1 terço. Mas o h de x é x ao quadrado mais x mais 1. X ao quadrado mais x mais 1. Isso aqui é elevado a menos 1 terço, que é exatamente a função f de x. Então, de fato, essas são as composições. Bom, então, a minha derivada aqui da f, eu vou usar a regra da cadeia, f de x vai ser a derivada da função de fora, g', aplicado na função de dentro, aplicado em h de x, vezes a derivada da função de dentro, h' de x. Bom, então eu preciso saber qual é a derivada da função g. A função g é x elevado a menos 1 terço. Então, sua derivada vai ser g' de x vai ser décimo menos 1 terço, multiplicando, vezes x elevado a menos 1 terço, menos 1, que é menos 1 terço, que multiplica x elevado a menos 1 terço, menos 1 é menos 3 sobre 3, então fica menos 4 sobre 3. Então, essa aqui é a função derivada. Eu quero aplicar essa função no h. Então, a derivada de g aplicada em h de x vai ser, eu levo o parâmetro em menos 1 terço, vezes h de x elevado a menos 4 terços. Mas o h de x é x ao quadrado mais x mais 1. Então, como é que fica a minha g', que g' aplicada em h de x? Vai ser menos 1 terço, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, elevado a menos 4 terços. É o que eu vou colocar aqui, ó. Então, isso aqui fica igual a menos 1 terço vezes x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 4 terços vezes derivada de h. Aí, a derivada de h em relação a x vai ser 2x, que é a derivada de x ao quadrado, mais a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 1, que é 0. Então, fica vezes 2x mais 1. Então, essa função aqui, né, menos 1 terço vezes x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 4 terços vezes 2x mais 1,
é a derivada da função 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. Então, vamos a mais um exemplo. Aqui, encontrar a derivada da função, essa função quociente aqui, elevada a 9. Então, uma função quociente composta aqui, uma função potência, né, composta com a função quociente. Então, vamos aqui, né, analisar aqui, ó, que a g de x, a g de t, aliás, né, ela é uma composição de uma função que está de fora, f, e uma função que está de dentro, h. A função que está de fora é a função potência. Então, a minha f de x, f de t, é t elevado a 9. Então, eu preciso saber qual é a derivada de t elevado a 9. Né? Então, deriva a função f, desce o 9 multiplicando, fica 9, t elevado a 8. A função de dentro, h de t, é a função quociente, t menos 2, dividido por 2t mais 1. Como é quociente, eu vou usar a regra do quociente. Então, a derivada de t, de h, vai ser a derivada da função de cima, t menos 2, derivada de t menos 2, vezes a função de baixo, 2t mais 1, menos a derivada da função de baixo, derivada de 2t mais 1, vezes a função de cima, que é t menos 2, dividido pela função de baixo ao quadrado, 2t mais 1 ao quadrado. Bom, então como que fica a derivada da função h? Vai ser derivada de t menos 2, derivada de t é 1, derivada de menos 2 é 0, então fica 1 vezes 2t mais 1, que é 2t mais 1, menos derivada de 2t mais 1 é 2, então fica menos 2, que multiplica t menos 2. Isso aqui tudo dividido por 2t mais 1 ao quadrado. Podemos simplificar isso aqui, né? Fica 2t mais 1 menos 2t, menos com menos mais, né? Mais 4, dividido por 2t mais 1 elevado ao quadrado. O 2t cancela com menos 2t, 1 mais 4 é 5, então aqui fica 5 dividido por 2t mais 1 elevado ao quadrado. Bom, então, como isso aqui é a função composição, vamos ver se isso aqui é a função composição mesmo. Olha. A função g de t é f aplicada em h de t. A função f leva o parâmetro em t e no parâmetro elevado a 9. O parâmetro aqui é h de t, então fica h de t elevado a 9. Mas o h de t, a gente definiu como sendo t menos 2 sobre 2t mais 1. Então fica t menos 2 sobre 2t mais 1 elevado a 9, que é exatamente a função g. Então, a função g ela é composta por essas duas funções. Então, eu preciso usar aqui a regra da cadeia para derivar essa função. Vamos usar a regra da cadeia, então. Então, a função g é a função f composta com h. Então, estou aqui, né? Função g de t. G de t é a função f composta com h. Então, pela regra da cadeia, g' de t vai ser a derivada de f aplicada em h vezes a derivada de h aplicada em t. Então, olha, vamos lá. Então, eu preciso de derivada de f aplicada em h. A derivada de f é 9t elevado a 8. Quando eu aplico ela em h, então a f' aplicada em h de t, vai pegar o h de t, vou trocar t aqui por h de t, vai ficar 9 vezes h de t elevado a 8. Mas o que é o h de t? O h de t é t menos 2 sobre 2t mais 1. Então fica 9 vezes t menos 2 sobre 2t mais 1 elevado a 8. Isso aqui é a derivada de f aplicada em h de t. Então fica aqui 9
vezes t menos 2 dividido por 2t mais 1, t menos 2 dividido por 2t mais 1 elevado a 8, vezes a derivada de h. A derivada de h é 5 sobre 2t mais 1 ao quadrado. Então, 5 sobre 2t mais 1 ao quadrado. Bom, posso passar isso aqui para o lado de lá, né? Então, a minha g' de t vai ficar 9 vezes 5, 45. Então, 45 dividido por 2t mais 1 ao quadrado, que multiplica t menos 2 dividido por 2t mais 1. Tudo isso aqui é elevado a 8. Isso aqui é elevado a 8. Né? Então, essa é a derivada da função g. Bom, próximo exemplo. Aqui eu estou com dois produtos, né, de funções, composição de funções polinômicas com funções potentes. Então, eu vou usar aqui a regra do produto e depois a regra da cadeia. Então, a derivada de y vai ser a derivada de 2x mais 5, mais 1, aliás, 2x mais 1 elevado a 5, vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4. Como aqui é um produto, eu vou usar a regra do produto. É a derivada do primeiro, então a derivada de 2x mais 1 elevado a 5, vezes o segundo, x ao cubo menos x mais 1, mais a derivada do segundo, que é x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4, aqui elevado, aqui, né, a derivada do primeiro, que é essa, vezes o segundo, que está elevado a 4. Mais a derivada de x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4, essa é a função segunda aqui, vezes a primeira, vezes a função 2x mais 1 elevado a 5. Agora vamos derivar cada uma dessas separadamente. Então vamos aqui derivar a função, vamos chamar essa função aqui de g maiúsculo, a função 2x mais 1 elevado a 5. Essa função, vou considerar ela como sendo uma função aqui, por exemplo, f composta com h, onde a função f é a função potência, então a f de x é a função x elevado a 5, e a função de dentro aí é a função h de x, como sendo a função 2x mais 1. Bom, se eu faço a composição aqui, né, a função f leva o parâmetro h de x aí, h elevado a 5, h é 2x mais 1, então de fato essa é a composição. Então, pela regra da cadeia, a derivada de g maiúsculo vai ser a derivada de f aplicada em h de x vezes a derivada de h de x. A derivada de f, a f é x elevado a 5. A derivada de f vai ser 5x elevado a 4. Quando eu aplico ela em h, então eu vou ter aqui a derivada de f aplicada em h. Vou trocar o parâmetro x pelo parâmetro h. Vai ficar 5 vezes h de x elevado a 4. O h é 2x mais 1. Então aqui fica 5 que multiplica 2x mais 1 elevado a 4. Essa é a primeira parte aqui. E a derivada de h é 2x mais 1, a derivada é 2. Então essa derivada aqui vai ficar 5 que multiplica 2x mais 1 elevado a 4 vezes 2. Passo o 2 para o lado de cá, então fica 10 que multiplica 2x mais 1 elevado a 4. Essa é a derivada dessa função aqui.
Então, a minha y' vai ser 10, que multiplica 2x mais 1 elevado a 4, que multiplica x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4. Mas, agora vamos derivar essa função aqui. Vamos derivar aqui na outra página. Então, vamos lá. Função, vamos pegar aqui uma função f maiúsculo, como sendo a função que eu quero derivar aqui. X ao cubo menos x mais 1 elevado a 4. Então, x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4. Essa função aqui. Bom, então, se a gente usou nessa aqui, a função f e h, vamos usar aqui, por exemplo, g e p. Então, a função g de x é a função que está de fora, x elevado a 4, é a função p de x, é a função de dentro aqui, x ao cubo menos x mais 1. Então, essa aqui é a composição de g com p de x. Então, a derivada da função f maiúsculo vai ser a derivada de g, usando aqui a regra da cadeia, aplicada em p de x, vezes p' de x. Então, olha, derivada de g é 4x ao cubo. Eu aplico ela em p de x, vai ficar derivada de g aplicada em p de x, vai ser 4p de x elevado ao cubo. Mas o que é o p de x? P de x é x ao cubo menos x mais 1. Então, fica 4 vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado a 3, que é essa parte aqui. E o que é o p' de x? P' de x vai ser 3x ao quadrado menos 1. Então, a minha f' de x, que é essa derivada aqui, vai ficar g' aplicada em p de x, que é 4 vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado a 3, vezes aqui 3x ao quadrado menos 1. 3x ao quadrado menos 1. Posso passar isso aqui para o lado de cá, vai ficar f' de x, que é 4, 3x ao quadrado menos 1, vezes x ao cubo menos x mais 1. Então, vou pegar isso aqui e substituir lá. Então, aqui vai ficar aqui 4, que multiplica 3x ao quadrado menos 1, 3x ao quadrado menos 1, vezes, aqui, está errado aqui, tem uma coisa errada aqui, aqui está o cubo, aqui falta o cubo aqui. Então, fica vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado ao cubo. Então, x ao cubo menos x mais 1 elevado ao cubo. Então, essa aqui é a derivada da função aqui do exemplo 6. Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua fazendo mais exemplos.